Treinamento para líderes de grupos familiares, células. E aí, tem aí o tema da mensagem de hoje. GF, grupo familiar. GJE, grupo Jovem Expressão. GE, grupo evangelístico, vírgula, células. Igual amor aos perdidos. Grupo familiar, GJE, GE, grupo pequeno, grupo de crescimento, tudo é a mesma coisa. E tudo poderia ser resumido com essa palavra: células, pequenos grupos, reuniões menores. Mas, para fundamentarmos esse projeto de Deus que está na Bíblia, desde quando a igreja nasceu, conforme nós temos visto aos domingos, eu convido você para ler junto comigo, Efésios capítulo 4, lembrando que é importante que você não fique esperando uma pregação poderosa. Isso aqui é um estudo, tá certo? É um treinamento. Então não estranhe se você não sentir nenhum tipo de cosquinha. E também não estranhe se você sentir um peso grande de responsabilidade. Porque eu estou ministrando essa palavra pedindo ao Espírito de Deus que opere nos nossos corações exatamente isso. Um peso de responsabilidade. Um senso de que eu também tenho compromisso com aquilo que Deus quer completar, quer continuar a fazer sobre a face da terra. Efésios capítulo 4, versículo 10, está escrito: aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, Cristo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos, os neófitos, os novos, ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Texto poderoso, que não precisa de muita explicação. Uma leitura com bastante atenção vai, a cada vez que lemos, ampliando a nossa visão da vontade de Deus acerca da sua igreja sobre a face da terra. E o mundo em que vivemos hoje conta com pelo menos 2 tipos de pessoas perdidas. Nesse mundo que nós estamos, olhando de modo genérico, de modo geral, tem pelo menos 2 tipos de pessoas perdidas nesse mundo. Há aquelas que eu considero momentaneamente imprescindíveis e mais importantes, por causa do que elas podem fazer, por causa do poder que já habita dentro delas, por causa do chamado que receberam do Criador dos céus e da terra, as pessoas que se entregaram a Jesus Cristo de Nazaré, e continuam perdidas dentro dos prédios das igrejas, sem a consciência de sua principal missão como cristão, que é um verdadeiro adorador, e por isso, mesmo amando a Deus, continua a viver com a sensação de vazio. Eu acredito que depois dessa palavra, dessa ministração e dessas 7 terças-feiras, você nunca mais vai perguntar para Deus: para que eu estou aqui, para que eu sirvo, o que eu posso fazer? Com certeza, tem muitas coisas mais que nós podemos fazer, mas tem uma em comum para a qual todos nós fomos chamados. Quando o Senhor estimulou
aqueles que prevaleceram, porque nós sabemos que Jesus era seguido pelas multidões, mas as multidões não permaneceram com Jesus. Permaneceram com Jesus os 12 menos um que suicidou, e mais 10 vezes esse número 12, 120 pessoas. E essas 120 pessoas que prevaleceram foram aquelas que foram enchidas pelo poder de Deus para continuar aquilo que Jesus Cristo começara. Essas pessoas tinham muito claro qual era a missão delas. Jesus as treinou dia após dia. E no último encontro que Jesus teve com os seus, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os primeiros discípulos tinham clareza absoluta da missão que eles deveriam cumprir sobre a face da terra. Todos nós que cremos em Cristo fomos chamados para fazer discípulos. Todos nós que cremos em Cristo somos a igreja. Essas paredes aqui, sem você e eu, é apenas um prédio. Aliás, esse é o prédio onde a igreja se reúne. Nós acostumamos a dizer: vamos para a igreja. Não, é a igreja que vem para o prédio, para se reunir como igreja. E muitas vezes nós, mesmo amando a Deus, com o coração decidido a servi-lo, a honrá-lo, cheios de boa intenção, achamos que quando fizermos mais um curso, quando participarmos de mais um evento, quem sabe nós vamos descobrir o real motivo da nossa existência. Isso já está claro, claríssimo na Escritura Sagrada. Então, o primeiro tipo de pessoa perdida sobre a face da terra são aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo e dentro do prédio das igrejas não sabem o que devem fazer para agradar ao Pai, glorificar ao Pai, se oferecendo como oferta de sacrifício vivo, cumprindo a missão que Jesus deixou. Quem me entendeu, dê um sinalzinho assim, por favor. O segundo tipo de pessoas perdidas são aquelas que estão perdidas sem Deus na vida. Muitas vezes nós estamos perdidos com Deus na vida, perguntando para Ele, como eu já disse e vou repetir: o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para o Senhor? O segundo tipo de pessoas perdidas são aquelas que estão perdidas sem Deus. Por que elas estão perdidas sem Deus? Porque os salvos, perdidos e desatentos, não estão se deixando usar pelo Espírito Santo de Deus para lhes mostrar o caminho da salvação. Você sabia que além de salvo, você é alguém com quem Deus espera contar para que outros sejam alcançados como você e eu fomos alcançados? Uma das canções que eu mais gosto de cantar para Deus, além da primeira, eu amo essa demais, é essa que diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer. Eis aqui a minha vida. Irmãos, tremendo. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, a nossa vida. Hoje de manhã nós fizemos uma visita para um casal que participa conosco. Eu achava que era 1 ano e meio, mas já faz 3 anos que eles estão aqui. E na conversa, naquele café hoje de manhã, era impressionante a alegria que os irmãos estavam irradiando. E dali a pouco nós fomos perceber por quê. Faz 1 ano que eles estão acompanhando um casal que agora estão começando a vir a esta casa de oração, e os irmãos estavam na maior felicidade, porque esse casal estava questionando muito, perguntando muito, e eles vendo que eles não tinham na hora a resposta, mas Deus trazendo revelação, Deus trazendo palavras, Deus usando a vida deles, e eles vendo a transformação. Os irmãos estavam transbordando de alegria, sabe por quê? Vivendo o ID. Quando eu vivo o ID,
a promessa: eis que estarei convosco, não apenas para mantê-los vivos, mas ativos e sendo usados poderosamente, se manifesta. E não tem alegria maior para o coração de um cristão do que poder ser usado pelo Espírito de Deus para abençoar pessoas. Mas como falamos no domingo, partir o pão dá trabalho. Abençoar pessoas dá trabalho. Ser instrumento de bênção na vida dos outros dá trabalho. Agora é impressionante como quem decide trabalhar para Deus se atrapalha menos em casa. É impressionante que as pessoas que se deixam usar, elas são transformadas de um modo assombrosamente maravilhoso. E é por isso que nós ouvimos os pastores contando histórias, nós ouvimos as pessoas que se dedicam um pouco mais, tendo testemunhos poderosos para contar. Mas a vontade de Deus é que esses testemunhos, essas histórias, não estejam só entre os pastores, aqueles que estão trabalhando de tempo integral. A vontade de Deus é que toda a sua igreja tenha histórias poderosas e testemunhos tremendos para contar. Essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus, e o texto sagrado que lemos deixa claro que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, aqueles que são dotados de dons ministeriais, não são os únicos chamados para fazer a obra de Deus. Pelo contrário, tais pessoas que receberam esses carismas, no grego, que são os dons, devem usar as capacidades recebidas para equipar todo o corpo de Cristo, para que não apenas uma pequena porcentagem da igreja trabalhe, fazendo a obra de Deus na terra. A vontade de Deus é que todos os santos dele exerçam seu chamado, sua missão sacerdotal. Olha o versículo 12, de Efésios 4. Leia junto comigo. Eu poderia ler aqui, mas eu quero que você leia junto comigo. Deus não quer que 10% do povo que congrega trabalhe, Deus quer que todos trabalhemos, porque Deus quer usar todos nós, porque Deus quer que todos nós tenhamos experiências poderosas, tremendas e maravilhosas com o poder dEle. Vamos ler a partir do 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os demais irmãos, aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar para quê? Para dormir melhor, para ganhar mais dinheiro apenas, para dizer minha vida é maravilhosa apenas? Não, não só para isso. Para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então veja bem, o Senhor da igreja concede dons ministeriais, capacidades incomuns para alguns, para que esses alguns trabalhem para todo o corpo, para que juntamente com esses alguns, todo o corpo possa cumprir o chamado de Deus, que é a obra do ministério. Diga para o seu vizinho: Deus te chamou para ser obreiro. Deus te chamou. Deus te chamou para ser obreiro da sua seara. E Ele colocou, Ele designou, Ele determinou que o apóstolo, que o profeta, que o evangelista, que o pastor e o mestre trabalhem para que você seja aperfeiçoado, a fim de que você seja um obreiro aprovado no ministério do nosso Pai Celestial. Posso ouvir um glória a Deus? Para fixarmos, vamos perguntar então mais uma vez: para qual propósito Deus anseia preparar os santos, os crentes, para a obra do ministério? Então Deus com certeza quer, pode e vai te abençoar, para que você passe no vestibular, para que você faça a sua faculdade, para que você consiga o estágio, para que você consiga o trabalho, para que você abra a sua empresa. Mas junto com tudo isso,
E muito antes de tudo isso, desde a fundação do mundo, Deus espera que você seja preparado, que você se deixe preparar para a obra do ministério. Porque independente da profissão e da função que eu e você exercermos, isso não é suficiente para nos levar a nos sentirmos, a sermos pessoas plenamente preenchidas, realizadas e satisfeitas. Porque nós só nos tornamos pessoas preenchidas, realizadas e satisfeitas quando estamos vivendo, experimentando, vivenciando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que nós, os seus santos, não os seus perfeitos, mas os seus santos, nós que entregamos a nossa vida para Cristo e que aceitamos que Deus nos separasse para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Deus quer que nós, os seus santos, sejamos habilitados para toda boa obra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, passagem muito conhecida, diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, contudo agora a recebestes. Me ajude. Diga aí para o seu vizinho, você não era nem povo. Ô Jennifer, você não era nem povo. Agora você é povo de Deus, diga aí. Agora você é povo de Deus. Sacerdócio real. Não, chegou o sacerdote. Ó, postura. Você é sacerdote. Você é sacerdotisa. Você é propriedade exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso vale glória a Deus ou não? Você acredita nisso? Isso é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Como falamos no domingo, o pastor Cristiano já repetiu aqui, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa, mas a partir do momento que nós tomamos a decisão de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, quem é que nos dá o poder para efetuar, para realizar aquilo que é nossa responsabilidade? É o nosso Deus. E o que é difícil para Deus? Para Deus há algum impossível? Não. O que Ele precisa é que eu tome uma decisão. No domingo eu disse aqui, que a maneira prática de viver a igreja em casa, diariamente, precisa apenas de 30 minutos. É fácil? Não é. Lá em casa ontem não deu. Um acorda mais cedo, vai para a aula às 6h30, chega às meio-dia, eu não estava em casa, cheguei às 2h, aí depois a esposa vai para a aula de manhã, a Sofia vai para a escola de tarde, hoje também ainda não aconteceu, mas logo mais nós vamos fazer uma visita para um parente, e lá vai acontecer a nossa meia hora. Não é fácil acontecer meia hora de comunhão familiar na presença de Deus, não é fácil. Não, lá em casa, irmãos, graças a Deus, todo mundo tem o seu tempo de leitura da palavra, tem o seu tempo de orar, mas o propósito qual que é? Que nós tenhamos isso em família. Ontem já falhou, mas hoje não vai falhar, nem que seja da meia-noite à 00:30. As coisas boas requerem sacrifício, as coisas boas são difíceis para a gente realizar. Coisa ruim acontece sem ninguém se preparar, mas coisa boa tem que ter esforço. Denota, como diz a Escritura, sacrifício. Faça assim com o seu dedo, não de acusador, mas dedo profético, e diga para o seu vizinho, você é sacerdócio real, propriedade exclusiva do Deus vivo. E isso é o que está escrito na palavra de Deus.
E a vontade de Deus nunca foi que na igreja alguns poucos trabalhem e os demais apenas fiquem assistindo e recebendo. A vontade de Deus, desde que a igreja nasceu, e isso é muito claro no livro de Atos, é que todos estejam com as duas mãos no arado. Todos que estão com as mãos no arado recebem não somente a graça da salvação, mas o poder para viver uma vida sobrenatural. Porque eu pergunto para você, quem é arregimentado, convocado para o trabalho, mas prefere não trabalhar, no final do dia recebe a sua paga? Não. Assim é na vida com Deus. Eu fui chamado, você foi chamado, nós fomos chamados, mas se nós não decidirmos trabalhar, não tem como Deus dar a nossa paga. E a paga mais maravilhosa de trabalhar para Deus é a manifestação da plenitude da sua presença. Porque não existe nada mais maravilhoso do que a presença de Deus. Quem é cheio da presença de Deus, chega num lugar onde as trevas estão prevalecendo, e sem falar nada, as trevas se dissipam, porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. E sabe o que é interessante? Que às vezes você nem está no seu melhor dia, você às vezes nem está se sentindo tão bem, mas aquele que habita em mim, que habita em você, não vai embora quando nós não nos sentimos bem. O profeta Eliseu morreu, e os seus ossos foram lançados num túmulo. O que aconteceu com quem tinha recém sido enterrado? Ao se encontrar com os ossos do profeta, o morto ressuscitou. Às vezes você está se sentindo morto, mas a unção de Deus está sobre a sua vida. E é a unção dele que age em mim, através de mim. É a unção dele que age em você e através de você. A vontade de Deus nunca foi que na igreja alguns poucos trabalhem e os demais fiquem apenas assistindo, recebendo, e só alguns tenham testemunhos poderosos para contar. Deus quer que todos tenham testemunhos poderosos para contar. Mas Deus só pode usar quem se dispõe a trabalhar. Diga para o seu vizinho, Deus não usa preguiçoso. Deus não usa preguiçoso. Por quê? Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Meu filho, quando menor, dizia assim: eu nunca vou querer ser pastor. Deus me livre, todo dia ficar resolvendo problema dos outros. Eu não quero ser pastor não, pai. E agora ele pergunta: pai, o senhor não enjoa de servir? O senhor não fica cansado, pai? Pai, como é que o senhor consegue? Porque o senhor dormiu pouco, e a gente fica no seu pé, mas o senhor ainda está feliz? Como que é isso, pai? Patrão, meu filho, eu trabalho para alguém que é todo poderoso, e ele promete que aqueles que para ele trabalham não se cansam, não se fadigam, mas têm as suas forças renovadas como a da águia. Agora, se você for trabalhar para Deus, só estou trabalhando demais, estou cansado demais, não estou aguentando mais, que terrível, você não vai receber. Agora, quando você glorifica a Deus porque você pode trabalhar, é impossível que as suas forças não sejam renovadas como a da águia. Me ajude, diga para o seu vizinho: você vai cansar, mas Deus vai te renovar. Quando você cansa porque está fazendo para Deus, meu irmão, Ele renova as nossas forças. Está cheio de gente aí pifando, pastores pifando, suicidando, aprontando. Sabe por quê? Não está trabalhando para Deus. Em 1993,
eu ouvi uma mensagem, uma pregação, estava morando em Três Lagoas, fui na casa de um presbítero que ainda mora em Três Lagoas, o irmão da Assembleia de Deus, um dos homens mais usados que eu já vi até hoje, nos dons espirituais, incomum. E ele colocou uma mensagem numa fita cassete, que aliás depois me deu uma cópia, e a mensagem fala sobre o juízo final. Dentre muitas partes peculiares dessa mensagem que eu sei de cor, é uma mensagem muito interessante. Aliás, ela começa assim, eu vou mostrar para você ficar arrepiado, tá? A mensagem começa assim: a palavra do juízo final é pesada, é dura, mas a espada de Jeová corta, mas não sai sangue. Então vocês aguentam aí que eu aguento aqui. Quem sabe nessa noite você pode não gostar da fala desse pregador, o enfado, a canseira pode tomar conta da sua alma, mas no dia do juízo final não poderás se locomover dos vossos assentos, até que todos, um a um, sejam julgados, cada um segundo as suas obras. Irmãos, aquelas palavras entravam em mim que tremia tudo. Eu ouvi essa mensagem, sei lá, umas 100 vezes. E numa das partes dessa mensagem, deu uma arrepiada aí? Numa das partes dessa mensagem, o pregador diz assim: no dia do juízo final, o Senhor Jesus vai chamar um pastor lá daquela cidade, trabalhou muito, correu muito, e ele vai se apresentar diante do trono branco. Estou repetindo o que falou o pregador. E Jesus vai dizer para ele: você é bode, as ovelhas estão aqui, você é bode. E aí, segundo o pregador, o pastor falou: eia Jesus, o senhor não está enganado não, eu trabalhei tanto para o Senhor, eu corri tanto, eu me esmerei tanto. E aí Jesus diz assim para ele: você não tinha tempo para mim, você estava sempre correndo atrás de uma coisa, de outra coisa, de outra coisa, achando que estava fazendo para mim. No dia do juízo final vai estar diante do trono branco de Deus músicos e cantores, presbíteros, diáconos, assembleanos, pregadores, todos comparecerão diante do trono branco de Deus, para que sejam julgados cada um segundo as suas obras. E a pregação 100% na palavra. Jesus de Nazaré disse que quando eu e você chegarmos na presença dele, ele vai pedir para nós mostrarmos o que para ele? O CPF? Mostra-me o teu CPF. Mostra-me os teus diplomas. Mostra-me quantas casas você comprou, quantos carros você conquistou. É isso que ele vai pedir? O que ele vai pedir para você e eu mostrarmos para ele? Mostra-me as tuas mãos. Significa que aquilo que eu faço, aquilo que você faz, para a glória de Deus, fica registrado. E naquele dia, não para a salvação ou condenação, nesse caso, mas para o galardão, o Senhor vai conversar com você e comigo, um por um, porque eu e você vamos estar no tempo que não existe mais Cronos, nós vamos estar no Kairos. E nós vamos conversar com Ele face a face. Vale a pena ser obreiro do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Independente da função que você tiver, a que vale mais a pena é a obra do ministério. É fazer aquilo que Deus espera que cada um de nós façamos. Posso ouvir um amém? A vontade de Deus é que recebamos para poder dar, é que recebamos para multiplicar, para compartilhar com os outros. Evangelho de Jesus Cristo segundo o ex-filho do trovão, agora apóstolo do amor, João, capítulo 7, versículo 37 diz: o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, olha que coisa tremenda.
Jesus disse: não impeçam as pessoas que querem se achegar a mim de virem até mim. Quem tem sede, deixa vir. E quem vier e beber da água que eu lhe der, ele não apenas vai matar a sua própria sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Quem já bebeu da água chamada Jesus de Nazaré? Você já bebeu? Então faça assim com o seu dedo profético. Não enjoe, né? É treinamento. Deixa fluir o rio que está instalado dentro de você. Deixa fluir. O rio não depende de você. O rio foi instalado dentro de você. Você só precisa deixar fluir. Mas eu sou pequeno, eu sou fraco, não interessa. Ele é forte, Ele é todo poderoso. Ele não depende de mim, Ele não depende de você. Ele depende da nossa decisão. Se nós decidirmos, Ele faz em nós e faz através de nós. E faz apesar de nós. Mais do que em qualquer outro tempo da história, as pessoas estão ressabiadas com a igreja, Por quê? Irmãos, são tantos escândalos noticiados pela mídia, seja a igreja A ou seja a igreja B, é tanta coisa terrível que aparece nas mídias acerca de líderes cristãos. É interessante que coisa boa não sai no Fantástico, sai? Coisas boas não saem nos jornais, sai? Porque tem muita gente séria servindo a Deus. Tem muita gente negando, gastando a sua vida para servir pessoas. Isso não aparece. E eu e você também sabemos que as notícias ruins chegam na frente, chegam intermitentemente. Notícia boa nem sempre é dada, é levada, é relembrada. Mas então muitas pessoas, assim como eu e você já tivemos dificuldade com a igreja de crente, no nosso tempo tem ainda mais do que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, crente era conhecido como o tapado, o quadrado, o povo que andava com a rapadura debaixo do braço. Mas crente era alguém que se podia confiar. Nos nossos dias, falou que é crente, é sinônimo de caloteiro, trambiqueiro, nó cego. Infelizmente, não deveria, mas é assim que os crentes são conhecidos aí fora, tapado, quadrado, abobado e geralmente nó cego. Graças a Deus nós não somos desse time. E tem muitos outros por aí que também não são desse time. A maior parte das pessoas não conseguem diferenciar que existem igrejas sérias e igrejas fraudulentas. Você concorda comigo? A maior parte das pessoas, parentes seus, parentes meus, parentes nossos, você está indo na igreja de crente, cuidado, costura os bolsos. Não é a primeira coisa que todo mundo fala? Sua vida mudou. Você era terrível, encrenqueiro, briguento, cachaceiro, prostituto, largou de tudo. E agora ainda é alguém que trabalha para os outros. Mas a primeira coisa que as pessoas falam, você está indo na igreja de crente, vamos fazer lavagem cerebral em você. E vão querer tudo que você tem. A igreja que você congrega é assim? Não, graças a Deus. Você precisa ter receio de convidar alguém para vir na casa de oração que você faz parte? Não, louvado seja Deus. Há exceção para essa regra, há exceções para essa regra que infelizmente está se generalizando. E nós não podemos culpar as pessoas, porque elas não conseguem diferenciar que existem igrejas sérias. Por quê? Porque elas não conhecem. Não é por maldade, é por ignorância, é por falta de conhecimento, porque existem pastores sérios comprometidos com Deus, e existem também os picaretas, cujo único compromisso é com seu ventre insaciável. E como é que as pessoas vão saber que existem pastores sérios, crentes sérios? Conhecendo você.
participando da sua intimidade, indo lá na sua casa e depois vindo na igreja que você congrega. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória. E é aí que entra a igreja na minha casa. A igreja na minha casa, que comumente nós chamamos de grupo familiar, de grupo jovem expressão, de grupo de evangelismo, mas que finalmente todos deveríamos chamar do quê? Células. Porque nós somos o corpo de quem? O corpo de Cristo. E corpo tem células. Essa igreja, que também é conhecida como o corpo de Cristo, é formada por células. E eu não sei se você já foi ferido em alguma célula, em alguma denominação que célula não era a manifestação do corpo, mas era a manifestação das garras, dos dentes, das unhas, da avidez. Alguém aqui foi marcado por algo parecido? Dá um sinalzinho com a mão. Alguns. Mas corpo, irmãos, tem célula. Célula é a igreja macro acontecendo no momento micro lá na minha casa. Aqui é a igreja macro, lá em casa é a igreja micro, célula. A definição padrão de célula: unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Uma célula tem o DNA total do corpo humano. A igreja lá na sua casa tem tudo que tem aqui. E a pessoa que for lá na sua casa para fazer parte e conhecer a igreja de Cristo que acontece lá na sua casa, na célula, pode experimentar também o que as pessoas e eu e você experimentamos aqui. Posso ouvir um amém? Como eu disse, quem sabe você tenha tido uma experiência negativa com células, com igrejas que começaram a trabalhar conforme a igreja primitiva, mas não com o propósito primeiro da salvação, mas infelizmente com aquele outro propósito. Qual? Multiplicação, que conduz à esfolação. Você conhece isso, esfolação? Mas nessa noite, eu quero dizer para você, que a igreja na minha casa, na sua casa, na nossa casa, são células do corpo de Cristo que se reúnem no prédio da igreja para prestar culto a Deus. Então nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus, e lá na nossa casa nós vamos abrir as portas para prestar culto a Deus, e para que outras pessoas no ambiente informal venham conviver com pessoas que adoram o Deus único e verdadeiro. Posso ouvir um amém? E essas pessoas convivendo com você, lá na sua casa, vendo a glória de Deus se manifestar lá na sua casa, elas vão querer participar onde você também participa. Essas pessoas que vão chegar lá e vão ver que você é um tipo de crente que não fica apontando o dedo, que você não é o tipo de crente religioso, que quer que ela de um dia para o outro se torne um anjo. Quem aqui de um dia para o outro foi transformado da água para o vinho? Levanta a mão que eu quero te conhecer. Ninguém. E o crente que se torna religioso, ele é assim. Ele quer que a pessoa venha, entregue a vida para Jesus, e no outro dia ela seja mais santa do que ela mesma nunca conseguiu ser. Mas se as pessoas forem na sua casa e sentirem a manifestação do amor de Deus, porque lá na sua casa há um tempo de busca diária da presença de Deus, individual e também familiar. Maravilhoso ou não, irmãos? Possível ou não? Possível. A igreja na minha casa é uma célula do corpo de Cristo, e essa célula da igreja que vai acontecer nas nossas casas, acontecerão para a glória de Deus, a fim de que a obra do ministério da salvação, da edificação, da comunhão, do partir do pão, avance através das nossas vidas, para alcançarmos aqueles que estão desesperançados sem Cristo no mundo. Quem aqui tem amigos, bons amigos, cuja vida
vai indo pelo ralo, sem sentido, sem alegria. Quem aqui tem amigos enfrentando depressão, prostituição? Quem aqui tem amigos que estão no segundo, no terceiro, no quarto casamento? Quem aqui conhece gente que está precisando desesperadamente de Jesus de Nazaré? Levante a mão. É impossível não conhecer. E se você deixar entrar no seu coração, se você abrir o seu coração, se você permitir que Deus coloque dentro do seu coração, a igreja na minha casa será não apenas para que eu continue a ser abençoado, para que eu mantenha a minha salvação, mas a igreja na minha casa será então para que Deus use a minha vida, a vida da minha família, para que outras pessoas sejam alcançadas para essa tão maravilhosa salvação. Se você tomar essa decisão no profundo do seu coração, Deus vai te dar poder para fazer acontecer. O que nós precisamos é estar unidos no mesmo propósito. O versículo 3 do capítulo 4 de Efésios 4 diz: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é que nos faz um? É pensar exatamente do mesmo jeito? O que é que nos faz um? É usar o mesmo perfume? O que é que nos faz um? É bater palma a cada cântico que se encerra? O que é que nos faz um? O que nos faz um é termos o mesmo Pai. O que nos faz um é sermos habitados pelo mesmo Espírito. O que nos faz um é vivermos conscientes que vivemos para um mesmo propósito. Posso ouvir um glória a Deus? Então nós somos diferentes sim uns dos outros, mas nós temos o mesmo Pai, somos habitados pelo mesmo Espírito e podemos viver para o mesmo propósito de glorificar a Deus, realizando a obra do ministério. Quantas pessoas que te cercam, você já cansou de convidar para vir na igreja? E a pessoa, cada vez que você convida, dá uma desculpa. Quem aqui já teve essa experiência? É isso aí. Você convida, mas ela nunca pode. Um dia morre a avó, outro dia morre o tio, outro dia morre a mãe. Talvez tenha amigo seu que já matou a mãe mais de uma vez. É que nem quando eu estava servindo na aeronáutica. Tinha um soldado que matou a família dele inteira. Porque toda vez que ele era pego, que ele faltava, morria alguém. E muitas pessoas, elas até querem, porque olhando para você, elas enxergam que você tem mais paz que a maioria. Elas enxergam que da sua boca não sai palavra de chocarrice. Elas enxergam que quando você tem um problema, você não fica tão desesperado quanto a maioria. Tem muita gente olhando para você que até quer ser como você é, mas elas não conseguem vir direto para a casa de oração. Mas elas vão ir lá na sua casa. Olha, hoje à noite nós vamos comer um bolo de fubá com leite gelado. Manteiga do Mercadão. Mas antes nós vamos ter um momento de comunhão com Deus. Está convidado, vai ser às 8 horas, quinta-feira às 8, lá na minha casa. O cidadão pode até esquecer que vai ter um momento de comunhão com Deus, mas você acha que ele vai esquecer do bolo de fubá? Não vai esquecer do bolo de fubá. Lá na casa do Abraão, vai ter bolo de fubá com leite gelado. Se tiver, me chama que eu vou, Abraão, essa isca aí é boa. De milho, então, eu vou 2 vezes. A pessoa vai. Aí ela chega na sua casa e você já passou a semana inteira buscando a Deus, não é só naquele dia da célula. Ela chega na sua casa, ela já sente um ambiente diferente, porque até ateu sabe a diferença da presença do cão e da presença de Deus. Até ateu. A pessoa vai chegar na sua casa e a primeira coisa que ela vai perceber é que lá há uma paz que não tem explicação. Ela vai ficar se perguntando, mas como será que aqui na casa do Abraão tem esse ambiente todo? Porque eu sei que ele é meio bravo, ele é meio Caxias. E olha só, o filho dele toca bateria, pede isso, é atômico o filho dele. E ele falou, amor, veja lá o menino. Como é que pode que aqui na casa dele ele é assim tão tranquilo? No mínimo, no final, o cidadão vai perguntar, Abraão, que mistério é esse? Lá no quartel, você...
E aqui na sua casa, seu filho, rapaz, eu não sei se aguentava um guri desse. Quem conhece o filho do Abraão, Isaac? É atômico, irmãos. Você vai na casa dele, você vai ouvir a bateria. E é devagar, Abraão? Meu Deus do céu, é com força. Mas se você vê a paciência do pai, você nem vai achar que é o mesmo que está aqui. Eu não estou falando mal de você, Abraão. Estou fazendo propaganda da célula que acontece na casa do Abraão. Quem está me entendendo? E assim vai ser na sua vida. Porque se você tomar decisão, Deus vai trabalhar em seu favor com mais intensidade, porque você vai precisar ser uma prova viva de que Ele está vivo e vive dentro de você e se manifesta através da sua vida. Mas se você só quer receber, se você é que nem uma sanguessuga, para que Deus vai dar mais? Essas pessoas que nós já cansamos de convidar, elas irão até as nossas casas, para participar da igreja na minha casa, da célula que acontece na minha casa, da pequena igreja que acontece na minha casa. Caminhando para o final, a igreja nunca foi o prédio, a igreja nunca será o prédio, a igreja somos nós que nos reunimos no prédio da igreja, e que também podemos, de modo mais efetivo, nos reunirmos com propósito estabelecido e organizado nas nossas casas, nos nossos lares. Mas não adianta fazer isso por obrigação, não adianta fazer isso contrariado, não adianta fazer isso murmurando, não adianta fazer isso do jeito que eu quiser fazer. Nós precisamos estabelecer isso em unidade. Porque onde é que Deus ordena a sua bênção, a sua unção? Onde há unidade. O Senhor, olhando do céu, viu o povo na terra unido num só propósito, levantar a torre de Babel. E o Senhor disse, vou ter que descer para confundir esse povo, porque no propósito de união que eles estão, absolutamente decididos e resolvidos num só propósito, ninguém vai conseguir impedir esse povo, vou ter que descer. Deus precisou descer, e aí então nasceu a pluralidade de línguas, e o povo não mais se entendia, porque cada um falava uma língua mais esquisita que o outro. E muitas vezes, o grande problema, aquilo que impede Deus de derramar sua glória numa congregação, é cada um querer ir para uma direção. Se nós que estamos aqui, e nós somos em mais de 1000 aqui, irmãos, mas se você que está aqui, só nós que estamos aqui, de todo o nosso coração tomarmos essa decisão, de assim como a igreja primitiva, fazer com a graça e pelo poder do Espírito Santo a igreja acontecer na nossa casa, os que não estão aqui vão chegar nessa mesma unidade que nós, e Deus vai operar uma grande obra de salvação na cidade de Campo Grande. E nós não vamos abrir a igreja na nossa casa para ver quem ganha mais gente. Nós não vamos abrir a igreja na nossa casa para ver qual célula que arrecada mais dinheiro. Não, nós vamos abrir a igreja na nossa casa para que Deus seja glorificado e Ele acrescente os que serão salvos. Posso ouvir um aleluia? Então nós não vamos fazer na nossa força, nós vamos tomar a decisão, mas a unção de Deus é que virá sobre nós e nos levará muito mais além, no nome de Jesus. O primeiro passo para a igreja acontecer na minha casa, como eu já disse, é abrir o meu coração para esse propósito, aceitando ser um obreiro, um líder, para realizar a obra do ministério de Deus, de todo o meu coração. Abra sua Bíblia aí junto comigo, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O primeiro passo para a igreja acontecer na minha casa é abrir o meu coração para esse propósito, aceitando ser um obreiro, um líder, para realizar a obra do ministério de Deus,
de todo o meu coração. Antes de ler, olhe para cá, por favor, mais uma vez. Irmãos, tem uma diferença de eu fazer qualquer coisa para Deus na força do meu braço, e eu fazer qualquer coisa para Deus na decisão do meu coração, na dependência da manifestação do poder de Deus. O que nós precisamos é juntos nos unirmos e tomarmos a decisão. E quem vai derramar o poder sobre nós e atrair as pessoas? O nosso Pai Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Portanto, meus irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será em vão, jamais será improdutivo. Ou seja, estando empregado ou desempregado, chovendo ou fazendo sol, estando eu alegre ou triste, eu vou fazer a obra de Deus. Porque uma das coisas mais terríveis do ser humano, e isso é um mal que está acometendo toda a geração pós-moderna, é não ter compromisso efetivo com nada. As pessoas se comprometem hoje com algo e amanhã elas já se descomprometeram. E Deus não pode contar com pessoas assim. A Escritura Sagrada diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E tem marcos que nós não podemos remover, e tem posturas que nós não podemos mudar. Nós temos que ter foco, determinação, decisão inegociável. Mas de repente, no seu coração você esteja dizendo assim: o apóstolo, eu queria um motivo mais concreto, que me convencesse, que fizesse o meu coração arder, para eu desejar de verdade abraçar esse projeto da igreja na minha casa, sendo uma célula da igreja macro, que é o que nós somos aqui hoje, a igreja macro. Eu queria que o Senhor me apresentasse algum motivo para eu acreditar, algum motivo que faça queimar o meu coração, que de fato Deus quer que eu me aplique a esse propósito, a esse projeto. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 34, e vamos ver uma palavra que o Senhor Jesus compartilhou com os seus discípulos, momentos ou dias antes de ele ser crucificado, morto e ressuscitado. João capítulo 4, versículo 34, a palavra do Senhor diz assim, João 4, 34, explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua... Por favor, me ajudem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Jesus ensinou para os discípulos que para ele fazer a obra do Pai era mais importante até mesmo do que comer. E qual é a obra do Pai aqui? Fica muito claro, porque Jesus estava atendendo pessoas, Jesus estava colhendo os frutos que estavam maduros. E Jesus então, certamente perto de alguma plantação, diz para os discípulos: olha aí, olhando assim com os olhos naturais, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu digo para vocês que os campos já estão brancos, as pessoas estão morrendo, milhares e milhares de vidas perecendo, indo para o inferno, e nós muitas vezes perdendo tempo discutindo a letra daquele hino, o jeito que o irmão canta. Será que eu devia fazer isso? Será que o ar-condicionado devia ser preto? Será que a luz aqui devia ser tudo verde? Coisa que não tem pé nem cabeça. Jesus estava dizendo: a obra do Pai, cuidar de vidas, é tão importante que eu fico sem comer, porque eu primeiro preciso fazer o que Deus quer que eu faça, colher o fruto que está maduro.
se esse, irmãos, não for um motivo suficiente para mim e para você decidirmos viver a igreja na nossa casa, para alcançar aqueles que estão se perdendo debaixo do nosso nariz, nós precisamos nos converter, nós precisamos nos arrepender, ou então nós merecemos ir para aquele lugar que Deus não criou para os seus filhos, mas para Satanás e seus anjos. Porque eu e você não somos salvos apenas para sermos abençoados por Deus. Nós não somos salvos apenas para dormir melhor. Nós não somos salvos apenas para sermos livrados do diabo, das obras de macumbaria e de feitiçaria. Nós fomos salvos para manifestar a grande e poderosa obra de Deus sobre a face da terra. Vamos ler juntos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O método de Deus, irmãos, é assim: Ele elogia, Ele faz uma promessa e em seguida vem uma responsabilidade. É impressionante. Olha só, 1 Pedro 2,9: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só coisa maravilhosa. E aí, o serviço, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que os convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga aí para o seu irmão, sua função é proclamar as grandezas de Deus. Isso não é opcional, isso é a minha função e a sua função. E lembre-se que nós apenas precisamos tomar a decisão. Quem é que nos dá o poder para viver isso? É o nosso Deus. As vidas precisam ser colhidas para Deus. Já faz, ou para alguns já fazem, tanto faz, 2000 anos que o Senhor Jesus Cristo disse que os campos estão brancos para a colheita. Faz 2000 anos que Jesus disse que as pessoas estavam prontas para ser colhidas. E Jesus disse que as pessoas só não são colhidas por causa do quê? A seara é grande, o campo é grande, a colheita é para ser grande, mas poucos são as pessoas dispostas a trabalhar. Poucos são os filhos de Deus decididos a viver a obra do ministério. Diga aí para o seu vizinho, Deus está falando com você. Mas apóstolo, eu já me frustrei. Apóstolo, já me usaram. Apóstolo, eu nunca fui usado. Apóstolo, eu não acredito que eu possa ser usado. Manda a dúvida embora. Manda a machucadura embora. Manda as lembranças más embora. Crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou, mas voltarei. Eu vou preparar para você um lugar na presença do meu pai. Irmãos, nunca antes a terra esteve tão necessitada de ceifeiros. As pessoas estão maduras, elas estão prontas para serem colhidas. E o Senhor está arregimentando trabalhadores para a obra do seu ministério. Os nossos dias atestam com toda a força para o fato de que o mundo que Deus amou está necessitado do trabalho dos filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E só os filhos de Deus podem anunciar que o Filho de Deus já morreu na cruz, para libertar o ser humano das garras do pecado, das garras do vazio, das garras da depressão, das garras da ansiedade crônica. E talvez você pense, mas apóstolo, eu estou padecendo de alguma dessas coisas. Comece a trabalhar para o melhor patrão do universo, que eu duvido se isso não vai sumir da sua alma. Duvido. É impossível trabalhar para Deus de todo o coração,
valorizando mais as pessoas do que as coisas, e não experimentar a glória de Deus. É impossível. Alguns poucos obreiros, irmãos, não conseguirão colher e discipular todos os frutos que estão maduros. O nosso Pai precisa que você decida, que você tome uma decisão inegociável, de dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, conta comigo apesar de mim. Se o Senhor me aceita como obreiro da obra do ministério, eis-me aqui. Se a minha casa, do jeito que ela é, muito chique ou muito simples, o Senhor pode usá-la, conta comigo. Se o Senhor está disposto a passar um borrachão nas minhas fraquezas, nos meus fracassos, se o Senhor vai me ajudar a me livrar daquilo que me segura, que me atrapalha, conta comigo. Convido você para ficar de pé. E eu acredito que se você está aqui, é porque você quer. Então nós não vamos fazer apelo nenhum. Nós vamos orar. Esse culto, essa mensagem, esse treinamento não começou de surpresa. Nós somos avisados. E se você está aqui, é porque o seu coração é um coração de um filho com quem o pai pode contar. Se você está aqui, é porque você tem decidido na sua alma permitir que o amor de Deus transborde através de você. Todos os pastores da nossa comunidade estão aqui, com exceção do pastor Lúdio, que teve que viajar ontem lá para São Paulo. E eu creio, irmãos, nós temos experimentado lá naquela salinha algo sem explicação, um mover diferente, algo diferenciado da parte de Deus. E eu creio que isso vai fluir para toda a igreja. Eu tenho visto o rio de Deus passando, o Satanás se levantando, mas Deus agindo de modo assombrosamente maravilhoso. E os intentos do diabo só têm servido para nós crescermos mais, para nós, os líderes, sermos mais unidos, para o engano ser destronado e Deus ser glorificado. E nós sermos levantados nessa cidade como um povo poderoso, não apenas em palavras, mas em manifestação de obras, as quais Jesus operou e disse que nós operaríamos. Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos para o céu e vamos falar com o nosso Pai. Maravilhoso Deus, bendito Pai, o Senhor é bom, e nós, como filhos e filhas, te agradecemos por tua bondade para conosco, por tua longanimidade, por tua paciência, Pai. E nesta hora, Pai, nós com os nossos lábios proclamamos que não queremos ser como meninos, lançados de um lado por outro, por todo o vento de doutrina. Nós queremos, Pai, crescer até chegar à estatura do ser humano perfeito. Nós queremos, ó Pai, ser edificados, aperfeiçoados para toda boa obra, meu Pai. Nós queremos alcançar, Pai, a unidade da fé e do conhecimento pleno de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos ser como o nosso irmão mais velho foi sobre a face dessa terra. Nós queremos viver, Pai, de modo que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Senhor seja o único cabeça sobre as nossas vidas. Nós queremos estar, ó Pai, unido pelo auxílio de todas as juntas. Nós queremos ser um corpo, Pai, bem ajustado, que cresce, e que um edifica o outro em amor, por amor, que abre mão das diferenças, ó Pai, que abre mão das discrepâncias, para em amor sermos a manifestação da Tua glória sobre a face da terra e proclamarmos a Tua grandeza, meu Deus. Pai, libera sobre nós capacidades sobrenaturais para proclamar a palavra, para falar de Jesus, para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, mas que isso tudo seja precedido por uma decisão inegociável de viver a igreja na nossa casa,
de viver a igreja na minha casa, de assumir o compromisso de abrir a porta da minha casa, Pai, para que uma vez por semana o Senhor envie, o Senhor leve, o Senhor traga aqueles que o Senhor quer acrescentar, os frutos que já estão maduros e nós nem sabemos, mas o Senhor os tem preparado para a salvação. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que a Tua boa mão prevaleça sobre cada um de nós, que o Senhor nos leve muito mais além, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nós, por nós, através de nós, e a nossa alegria no Senhor seja completa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Sente-se, por favor, por um instantezinho só. Nesses dias, irmãos, nós não teremos depois Tadel. Então, você pode ficar tranquilo, que é mais ou menos nesse horário que nós saímos. Nós tivemos lá um breve compartilhar, e depois tivemos um momento de oração. Hoje, nós vamos ser todos liberados agora. Mas a partir da outra terça, quando nós encerrarmos esse momento de treinamento, que vai ser geralmente nesse mesmo horário, no final, nós vamos fazer grupos. Pode ser com os grupos de discípulos, com seus discipuladores, ou você que não tem, com outros irmãos, com máscara mesmo. Irmãos, eu não sou nada contra a máscara, mas se a máscara resolvesse, quase ninguém ia pegar Covid, né? Porque quase todo mundo usa máscara. Que coisa interessante, né? Não me leve a mal, tá bom? Só estou dando um exemplo. Então não tenha medo do Covid-19. Não tenha medo. Porque no momento de oração, cada um com a sua máscara. Pega só no dedo, depois tem álcool ali para limpar a mão. Mas nós vamos nos ligar, ou pega na roupa assim, ó. Para nós então, nas próximas semanas, temos um momento sempre no final de oração. Amém? Diga para o seu vizinho, que bom que você veio. Nosso pastor ficou muito feliz. Irmãos, eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu glorifico a Deus, porque tem mais gente aqui do que eu achei que tivesse que ia ter. Que eu achei que fosse ter. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. E a glória dele quer se manifestar sobre nós e através de nós. Amém? Deseja a paz do Senhor para o seu irmão. Passe por ali e leve uma sobremesa para sua casa. Eu não sei o que tem